tão importante, o Evangelho de Mateus, que é a narrativa do grande rei, e hoje nós iremos falar sobre o rei humilhado e crucificado. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27 até o 44, e que você possa acompanhar essa leitura comigo. Diz assim: eu convido os irmãos mais uma vez, bondosamente, a se colocarem em pé, para que possamos ler esse texto, com um desejo na alma de aprendermos mais e mais da sua palavra. Diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Vamos ler o verso 44 juntos? E os mesmo impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Queremos entender a Tua palavra e queremos guardá-la no nosso coração. Que o Senhor esteja, ó Deus, iluminando as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, entender a Tua verdade e aplicá-la na nossa vida, e que possamos tomar as melhores decisões da nossa vida em face daquilo que nós ouvimos, ó Deus, pois queremos viver para a Tua glória. Enche os nossos corações com Teu Santo Espírito, Senhor, para que a Tua palavra possa penetrar profundamente em nossas mentes, em nossos corações, e mudar a nossa vida, ó Deus, por uma rota melhor, andando, ó Deus, no caminho de Jesus, e servindo de todo o nosso coração, e amando, ó Deus, e desejando viver sempre ao seu lado nessa caminhada. Nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça cada dia, e sopre a Tua palavra em nosso peito, em nossa mente, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vivemos uma época em que zombar de Jesus virou entretenimento. Séries, filmes e até humorísticos retratam Cristo com desprezo, com escárnio, com zombaria. O canal Porta dos Fundos, por exemplo, em seus especiais de Natal, frequentemente ridiculariza a fé cristã e a pessoa de Jesus, zombam de Jesus, pintam Jesus contra o próprio Evangelho. Mas essa zombaria, meus irmãos, não é nova. Em Mateus 27, nós vemos que Jesus já foi desprezado, espancado, cuspido, vilipendiado, injuriado, crucificado, e tudo isso por amor a nós.
Esta passagem descreve a intensa humilhação de Jesus antes da crucificação. Os soldados romanos zombam de Jesus, tratando como se ele fosse um falso rei. Vestem-no com um manto escarlate, colocam-lhe uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, um caniço na mão, fingem adorá-lo com sarcasmo, com desdém. E enquanto o agridem e o cospem em seu rosto, a caminho do Gólgota, o lugar da caveira, Simão Cireneu é forçado a carregar a cruz de Cristo. No local da crucificação, Jesus recusa vinho com fel, uma bebida anestésica, preferindo sofrer conscientemente, sofrer e beber todo o cálice da ira de Deus em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Jesus é crucificado entre dois ladrões, exposto ao desprezo público. Seus algozes repartem suas roupas por sorteio, colocam acima dele uma inscrição dizendo: este é o rei dos judeus. Durante sua crucificação, Jesus é insultado de todos os lados, pelos que passavam, pelos transeuntes, pelos líderes religiosos e até pelos criminosos crucificados com ele. Todos os desafiam a descer da cruz para provar quem ele é, se de fato ele é o Filho de Deus, sem entender que permanecer na cruz era o verdadeiro plano da redenção. Jesus veio para enfrentar a pior morte, sofrer a pior morte por nós pecadores, morrendo na cruz do Calvário. A grande pergunta que nós podemos fazer nesta noite é: por que o Rei do Universo se submeteu a tamanho sofrimento e humilhação? Se Jesus é Deus, por que ele suportou tudo isso? Por que não usou do seu poder para se defender? Por que aceitou tanta dor, tanta humilhação, tanta injúria, tanto vexame, tanta vergonha? A resposta é clara nas Escrituras: Jesus foi humilhado, crucificado por nós pecadores. A grande ideia dessa passagem é que Jesus foi humilhado, zombado, crucificado, mas suportou tudo por amor, para nos salvar e nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Para compreendermos melhor a profundidade deste amor e o peso desse sacrifício, nós vamos observar como Mateus descreve 3 momentos marcantes da humilhação de Jesus. Primeiro, Jesus foi humilhado para levar a nossa desonra. Vamos dizer isso comigo? Jesus foi humilhado para levar a nossa desonra. Os soldados romanos zombavam de Jesus, colocando sobre ele uma capa vermelha de púrpura, uma coroa de espinhos, um caniço como cetro. Eles fingiram adorá-lo, cuspiram em seu rosto e o espancaram. Eu não sei se você já recebeu uma cusparada no rosto, mas Jesus levou uma cusparada no seu rosto. Pensava estar ridicularizando um fanático, sem saber que estavam zombando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles zombaram do verdadeiro rei sem discernir a sua majestade. Jesus, ele foi despido, meus irmãos, para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça. Jesus recebeu a coroa de espinhos para que pudéssemos receber a coroa da vida. Jesus sofreu a zombaria real para que pudéssemos receber a honra eterna. Os reis têm cetro em suas mãos, e como símbolo de poder, de força, de autoridade. Então eles colocaram um caniço em sua mão direita, para que ele pudesse segurar aquele caniço. Os reis são aclamados pelos seus súditos, então eles o aclamavam dizendo: salve, rei dos judeus! Os reis são beijados por seus súditos, então em lugar de beijá-lo, eles cuspiram o rosto do rei Jesus. É costume ficar de joelhos diante do rei
e saudá-lo. Então eles ficaram de joelho diante de Jesus e simularam uma adoração falsa. Em meio às zombarias, os soldados romanos arrancaram-lhe o caniço da mão e com ele começaram a espancá-lo num total desprezo. Imagina comigo. Jesus estava com a coroa de espinhos em sua cabeça. Os espinhos tinham de 3 a 5 centímetros. E aqueles espinhos estavam fincados em sua cabeça. Então eles pegaram aquela vara, aquele caniço, e então batiam sobre a cabeça, e o sangue correndo sobre a fronte de Jesus. Os soldados eram totalmente ignorantes sobre quem ele era na verdade. Ele é de fato o Rei dos Reis, e um dia ele irá literalmente reinar sobre todo mundo. Um dia, de acordo com as Escrituras, Deus zombará de todos os ímpios. Se você pegar o Salmo 2, é um salmo messiânico, e o Salmo 2, a partir do verso 4, diz o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Se ele soubesse de fato quem ele era, de modo nenhum teriam tratado deste modo. Mas Jesus, na sua humilhação, se manteve silente, em silêncio. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se à mão daquele que julga retamente. Jesus sabia, meus irmãos, que essas coisas faziam parte do plano de Deus para ele, o plano da redenção, e então ele sofreu com paciência e voluntariamente para levar a nossa vergonha, a nossa dor, a nossa maldição, os nossos pecados, os nossos flagelos. Jesus levou tudo isso sobre ele na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele foi humilhado para levar sobre si a nossa vergonha. Jesus, ele foi crucificado para levar a nossa condenação. A partir do versículo 32 a 38, os condenados à crucificação, eles tinham que carregar a própria cruz até o local da crucificação. E Jesus, ele saiu do pretório. O pretório era o palácio do governador, na ocasião, o palácio de Pilatos. E ele saiu ali levando a sua cruz, carregando o madeiro, arrastando a sua cruz. No entanto, não conseguiu. Uma vez que ele estava muito machucado, e a cruz poderia chegar a pesar 90 quilos. O extremo cansaço de Jesus é inteiramente compreensível. Ele suou gotas de sangue no Getsêmani. E depois ele foi preso, esmurrado, espancado, mantido acordado durante toda a noite, castigado com açoite romano, espancado, escarnecido novamente. O açoite, eu já disse aqui que ele era um chicote de 3 tiras de couro, que na ponta tinha cobre, chumbo e ossos de carneiro, e quando aquele chicote batia, arrancava-se a pele do réu. Era assim que eles fizeram com Jesus. Jesus, ele foi chicoteado, ele foi açoitado. E não é de se surpreender que ele estivesse fraco demais para carregar sozinho uma cruz de 90 quilos até o Calvário. Jesus estava tão exausto que não conseguiu carregar a cruz, e Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. O texto diz: ao saírem, encontraram um sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Simão de Cirene, Cirene é uma região da Líbia, onde tinha uma comunidade judaica, e ele então saiu da Líbia e foi para Jerusalém,
para celebrar a Páscoa e acabou encontrando o Cordeiro Pascal. Ele encontrou com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão, ele não procurava a cruz, mas foi encontrado por ela. Marcos capítulo 15, verso 21, diz que Simão era pai de Alexandre e Rufo, nomes conhecidos da igreja, que nós podemos ver em Romanos 16, 13, eles são citados ali. Isso sugere que aquele momento mudou a história de Simão e a história de sua família. Simão se tornou um crente em Jesus, juntamente com a sua família. Por desígnio de Deus, ele estava exatamente no lugar certo e na hora certa para ajudar Jesus e ser transformado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Gólgota, meus irmãos, Jesus recusou o vinho com fel, porque era um sedativo, tinha um efeito anestésico, e Jesus então queria sofrer conscientemente a ira de Deus pelos nossos pecados. Ele não queria ser anestesiado, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele recusou o alívio da dor para sofrer de forma plena, por amor a nós, demonstrando total entrega ao plano de Deus. Por isso, ele não bebeu o vinho com fel. A cruz, meus irmãos, não só era a mais terrível das mortes, como também era considerada a mais humilhante, a mais vexatória, a mais vergonhosa. O condenado era despido e deixado exposto à sua agonia. O Filho de Deus, sendo exposto diante daquela multidão, nu, arrancar as suas vestes. Por isso, depois de o crucificar e repartir entre si as suas vestes, tirando a sorte e assentados ali o guardavam, esperando o último suspiro daquele que estava sendo condenado em nosso lugar. No entanto, mesmo no desprezo humano, Deus estava cumprindo o seu plano eterno. Era o cumprimento do Salmo 22, um salmo messiânico também. E o versículo 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Até as vestes sendo ali lançadas em sorte, era um cumprimento da profecia. Jesus, ele foi despido de suas vestes, para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça. Uma justiça que nos tornará aceitáveis diante de Deus e nos assentará ao lado dos anjos, sem culpa, sem pecado, sem mácula. As vestes de Jesus, da sua justiça, está sobre nós. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. Era a acusação de um revolucionário, de um ameaçador do poder político. A acusação revela a intenção de Roma de executar alguém que ameaçava o seu poder. A Palestina estava dominada pelo Império Romano, se alguém declarasse rei, era um opositor do poder político da época. Para ele, Jesus era apenas mais um rebelde, que merecia morrer, a pior morte, a morte de traição contra o Império Romano. Ele deveria ser crucificado. Jesus foi executado, meus irmãos, pela Roma oficial como rei rebelde, mesmo sabendo-se que ele não era. Jesus na cruz é o verdadeiro rei. Ele não fundou o seu reino com o sangue dos seus súditos, ele fundou o seu reino com o seu próprio sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz para nos remir. Não existiria um reino de Deus e não existiria uma igreja de Deus sem o sangue de Jesus. Ele foi crucificado entre dois ladrões, contado entre os transgressores, embora fosse inocente. Isso é o cumprimento de Isaías também, 53, verso 12, que ele foi contado entre os transgressores, aquele que nunca cometeu pecado,
nenhum dolo, nenhuma maldade, nenhum pensamento impuro, em quem nunca se achou nenhum mal, ele foi contado entre os transgressores. Mas por que tudo isso? A fim de que nós que somos transgressores miseráveis, fôssemos considerados inocentes por causa de Jesus. Isso sucedeu a fim de que nós que não merecemos nada, senão a condenação, senão a morte eterna, nós fôssemos declarados sem culpa perante o tribunal de Deus. Segundo o bispo Riley, tudo o que somos, temos e esperamos deve-se à vida e à morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio da condenação dele, nós temos absolvição. Por meio dos seus sofrimentos, nós desfrutamos de paz. Por meio da injúria que ele sofreu, iremos à glória. E por meio da sua morte, nós recebemos a vida eterna. Louvado seja Deus. Os nossos pecados, meus irmãos, foram lançados na conta de Cristo, mas a justiça de Cristo foi lançada na sua conta. Louvado seja Deus. Ele depositou isso na nossa conta. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz, meus irmãos, romana, era um espetáculo de humilhação e dor. Era a punição mais cruel. Um romano não poderia morrer uma morte de cruz. Um cidadão romano, ele não poderia ser condenado numa cruz. A cruz era reservada para os piores criminosos. E foi nela que Jesus foi colocado. Ele se tornou maldito de Deus. Ele se tornou maldito por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos abençoados por Deus. Meus irmãos, é por isso que nós devemos ter a certeza, não precisamos ter quebra de maldição, né? Sabe por quê? Porque Jesus já quebrou a nossa maldição na cruz do Calvário. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo nós somos abençoados por Deus. Ele quebrou toda a nossa maldição na cruz. Louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus foi zombado, mas não desistiu de nos amar. Na cruz ele foi zombado por aqueles que não entenderam que a sua aparente fraqueza era a verdadeira expressão de sua glória redentora, do seu plano salvífico. Veja a zombaria dos transeuntes, dos passantes naquele dia, que era um desprezo público. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz, e desce da cruz. Os passantes balançavam a cabeça e blasfemavam contra Cristo, dizendo que ele era um falso profeta. Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Jesus não falou nada disso. Jesus diz: olha, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Na verdade, a derrubada do templo e a construção do novo templo estava acontecendo naquele momento no corpo de Jesus. Jesus estava sendo traspassado pelas nossas transgressões, o seu corpo estava sendo moído pelos nossos pecados, mas no 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. No entanto, meus irmãos, isso estava oculto aos olhos deles. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. A cruz era escândalo para os judeus. Em outras palavras, onde estão agora os teus milagres? De transformar a água em vinho, de fazer o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, e até ressuscitar mortos.
Eles não entendiam, meus irmãos, que Jesus, ao recusar ajudar a si mesmo, se tornou o maior milagre. Se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia nos salvar? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Que rei é esse que morre a pior morte, a morte de cruz? Meus irmãos, não basta conhecer as Escrituras, os líderes conheciam, mas estavam cegos espiritualmente. Conheciam a letra da lei, mas não conheciam o espírito da lei. Não conheciam que Jesus era o coração das Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. É possível ter religião e ainda assim rejeitar Jesus. Eles tinham muita religiosidade, mas estavam cegos. Além disso, meus irmãos, eles disseram: desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. Ele está dizendo: olha, se você é filho de Deus, então clame ao Pai, e Ele vai te livrar da cruz. E ao fazer isso, eles estão declarando uma grande mentira. Se eles não haviam crido em Jesus, mesmo diante da cura de todo tipo de doença, da restauração da vista aos cegos, da purificação dos leprosos, e até mesmo da ressurreição dos mortos, como Lázaro, depois de 4 dias, que já cheirava mal, Jesus diz: vem, Lázaro, para fora. Em lugar disso, meus irmãos, o odiavam. Não seria o fato de ele descer da cruz que os levaria a aceitá-lo como Senhor e como Salvador, porque eles estavam mortos espiritualmente, estavam cegos. E além do mais, se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos direto para o inferno. Graças a Deus que ele não desceu da cruz, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Graças a Deus que Jesus não desceu da cruz, porque na cruz Jesus resolveu o nosso maior problema, levou sobre si os nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz, Jesus nos diz: assim vos ama Deus, com amor infinito, com amor eterno, com amor incomensurável, com amor resgatador, com amor redentor, com amor verdadeiro. Se Jesus, meus irmãos, tivesse descido da cruz, nós não poderíamos crer neste amor, mas porque se negou a descer, cremos e nossas almas repousam num amor ilimitado, infinito, eterno e verdadeiro. Os insultos estavam vindo de quase todos os lados, dos soldados, passantes, dos transeuntes, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, da multidão de espectadores e até mesmo dos ladrões que estavam crucificados com ele. O texto diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Lucas registra que um dos ladrões se arrependeu. Um dos ladrões, Deus tocou no coração dele. Lucas registra que ele virou para o seu companheiro e diz: não temos a Deus, estamos sob igual sentença, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E ele virou para Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus então disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Louvado seja Deus. Ele se converteu no último minuto da sua vida. Ele se rendeu a Cristo, e ele entendeu o plano salvífico, recebendo o perdão de Jesus. Todos escarneciam de Jesus. No entanto, meus irmãos, apesar das zombarias, Jesus não foi à cruz, porque resolveu nos amar, e nos amar até o fim. Jesus
percorreu todo o caminho e morreu na cruz porque não desistiu de nos amar. Jesus poderia ter se salvado, mas suportou tamanho sofrimento, porque tem um amor por nós, um amor eterno, um amor que jamais acaba. O maior milagre de Jesus foi não descer da cruz para poder nos salvar. Jesus não respondeu aos insultos, mas permaneceu na cruz por amor. E se ele tivesse descido da cruz, todos nós estaríamos perdidos. Mas porque ele permaneceu, a salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que confia no seu nome. Por isso, concluindo, não zombe de Deus, não brinque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear também ceifará. Zombar da cruz, meus irmãos, é trair juízo para si, mas crer nela é receber salvação. Receba com fé o sacrifício de Jesus. A cruz é o plano de Deus para nós. Não existe perdão sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reconheça Jesus, renda-se a Ele em gratidão, em profunda gratidão pelo seu amor. Siga Jesus, carregando a sua cruz. Simão de Cirene carregou a sua cruz, carregou a cruz de Cristo, e nós também somos chamados a carregar a nossa cruz. Jesus disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, siga a Cristo. Discipulado, meus irmãos, envolve sacrifício, sofrimento, entrega, amor, dedicação, consagração a Cristo. A vida não tem sentido sem Cristo. A vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Viveremos como discípulos da cruz, mais humildes, mais gratos, mais comprometidos com aquele que nos amou até o fim, com aquele que não desceu da cruz, com aquele que suportou a cruz, com aquele que morreu a pior morte para nos reconciliar com Deus. Que possamos viver como discípulos da cruz. Como viveremos? Viveremos com reverência diante da cruz, nunca com zombaria, nunca com desprezo, nunca levando o evangelho de qualquer jeito, nunca blasfemando contra Deus. Viveremos com fé no sacrifício, naquele que nos deu vida, naquele que se entregou por nós. Como viveremos? Viveremos em obediência ao chamado de seguir a Jesus. Seja obediente a Jesus. Porque Ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Porque Ele suportou o escárnio, a zombaria, nós recebemos honra eterna, vida eterna. Porque Ele foi tratado como culpado, nós somos declarados inocentes, perdoados, e Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Deus passa então uma borracha em todos os nossos erros, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não se envergonhe do Rei crucificado. Quantas pessoas às vezes vão para a escola e têm vergonha de carregar a Bíblia, ou vão para a empresa e têm vergonha de se dedicar e de dizer que é um cristão. Quantas pessoas às vezes se envergonham de dizer que é um crente. O mundo, meus irmãos, pode zombar, como fizeram com aquela placa, colocando: este é o Rei dos Judeus, com zombaria, com desprezo, com desdém. Mas nós sabemos que este é o Rei dos Judeus, e é o nosso Rei também, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, diante desse texto, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Eu gostaria que você pudesse sair daqui tomando uma decisão diante da cruz e do escárnio suportado por Jesus. Tome a sua decisão, uma decisão de honrar a Cristo como o seu Rei, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes. Tome a decisão de honrar a Cristo acima de tudo. Mas a segunda decisão que nós precisamos tomar, tome a decisão de carregar a sua cruz e não se envergonhar do Evangelho.
Paulo, que ficou preso por causa do Evangelho, escreveu a sua carta aos Romanos, ele diz: eis que não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não se envergonhe de carregar o nome de Jesus, não se envergonhe de carregar a cruz de Cristo, não se envergonhe do Evangelho. Mas em terceiro lugar, tome a decisão de adorar a Jesus, e de obedecê-lo, e de amá-lo até o fim da sua vida, até o último minuto da sua vida, que você possa ser como uma vela acesa, e que a vela ela vai se desgastando, mas vai ficando acesa até o final, que a sua vida possa ser uma vela acesa até o final da sua vida, que você possa se consumir no reino de Deus até o final da sua vida, mas brilhando a luz de Jesus, até que Jesus te chame para morar com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. Se você quer tomar essa decisão, como crente, como servo de Deus, ou quem sabe você que ouviu o Evangelho, olha, eu quero tomar essa decisão, coloque-se em pé, vamos falar com Deus.